minimizar essa reação negativa, né, que essa isenção de impostos causou entre os religiosos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir hoje com a bancada evangélica que acusa o governo de perseguição. E aí é legal a gente compreender tudo isso, né, Juliana e Larissa? Porque quando a gente fala da bancada evangélica, acaba trazendo uma força muito grande, que é essa força política, né, dessa comunidade cristã e tudo mais. E qualquer medida que seja colocada em relação à bancada evangélica pode parecer que é uma medida também política, né, Juliana? Porque acaba mexendo com um eleitorado muito potente do ex-presidente. E essa medida, Elise, a gente lembra, ela foi liberada ali, essa imunidade tributária foi liberada em 2022 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha essa proximidade especialmente com os líderes evangélicos. E aí nessa tentativa aí de ampliar a arrecadação, porque tem uma meta ali muito apertada para cumprir esse ano, Fernando Haddad decidiu cortar esses benefícios. Houve uma reação muito grande por parte da bancada evangélica. Quando a gente fala dessa bancada, na Câmara dos Deputados, ela tem uma influência muito grande, porque é uma bancada muito robusta, então que faz diferença na hora das votações. No Senado tem aquela influência, mas em termos de votação, a pressão acaba sendo um pouco menor. O que fez Fernando Haddad depois dessa repercussão muito negativa com esse segmento que é olhado com bastante atenção pelo governo federal? Ligou para os líderes dessas bancadas. Ontem ele telefonou para o líder da bancada ali na Câmara e também para alguns senadores e pediu essa reunião. Lá na Câmara dos Deputados, eu apurei que a conversa foi um pouco difícil. As lideranças que conversaram com a Haddad falaram assim: olha, por aqui está tendo uma pressão grande de pastores evangélicos para que esse encontro entre os líderes e o governo não aconteça, porque eles estão muito receosos em relação a essa medida e querem fazer uma pressão, querem reverter esse fim da isenção fiscal. Lá no Senado a conversa foi um pouco diferente e aí alguns integrantes devem participar desse encontro hoje, daqui a pouquinho, com o Fernando Haddad. É importante a gente contextualizar esse assunto no seguinte: o governo Lula está tendo ali que se reinventar e buscar um caminho de diálogo com esse segmento, porque os eleitores evangélicos são muito importantes para esse ano de 2024, eleições municipais, e também pensando lá na frente em 2026. Então acabou que essa medida específica fez ali uma reação, provocou esse segmento de uma maneira que o governo está tentando entender quais serão os impactos. Por isso essa necessidade de o próprio ministro procurar o segmento para conversar. É importante sempre, né, Larissa, quando a gente fala de questões religiosas, tudo bem que majoritariamente o nosso olhar fica conectado à bancada evangélica, né? Mas que líderes religiosos são muitos, pode falar da Igreja Católica, Umbanda, Candomblé, né? Essa nossa pluralidade religiosa do Brasil. Mas a força, a maneira como a bancada evangélica conseguiu se organizar, né? Eles criaram ali um alto-falante muito potente, né? Dessa voz deles dentro do Congresso. Uma bancada, de fato, uma frente, né, que vai aglomerando diversas igrejas diferentes, mas todos meio que focados nesse mesmo tema. E aí nisso a gente pode ampliar para pautas de costume também, que normalmente há muita pressão dessa bancada em qualquer matéria nesse assunto para ser aprovada dentro do Congresso Nacional. Pegando o que a Juliana falou, Elisa, é importante a gente destacar que essa resistência também, em especial por parte da bancada do lado da Câmara, teria um porquê, porque o que a gente escuta de interlocutores do Ministério da Fazenda é que, apesar desta reunião hoje, não há uma intenção por parte do Ministério da Fazenda, ali no seu guarda-chuva, a Receita Federal, de voltar atrás na decisão. Ou seja, que Haddad fez esse movimento político, essa ligação, chamou para uma conversa para explicar: olha, não é nada contra vocês, eu estou cortando isenção fiscal de diversos setores. A gente entra naquele assunto que a gente está falando aqui há vários meses da desoneração da folha de pagamento de setores da economia. E então a intenção é pontuar tudo que o governo vem fazendo para tentar melhorar os cofres públicos. Então, o que a gente escuta de alguns parlamentares? Para que eu vou lá ouvir o Haddad me explicar
que não vai me trazer de volta essa isenção fiscal. Então, até agora, pelo menos inicialmente, antes da reunião, a intenção do Ministério da Fazenda não era ceder, era mais uma conversa política. A gente vai acompanhar o resultado dessa reunião, estamos com a equipe lá, mas não há uma sinalização muito positiva por parte do Ministério da Fazenda que vai agradar e voltar atrás para poder dar esse aceno à bancada evangélica. Elisa. Discussão importante, hein, a respeito daquilo que há de isenção a líderes religiosos e também outro cenário que é aos templos religiosos, né? O CEP, o endereço, o local desses ambientes religiosos.